queridos amigos e amigas, fãs do rádio. Estamos aqui para mais um Vozes do Brasil, como sempre com novidades. A gente vai buscar pessoas que estão na mídia, pessoas que não estão na mídia, pessoas com quem a gente já trabalhou, pessoas com quem a gente teve o prazer de trabalhar, mas com o pai. Então, hoje é um caso, assim, bem diferente. Trabalhei com o pai dele, um grande jornalista, meu xará, Fernando Garcia, e aprendi muito com ele. Pena que foi pouco tempo que eu trabalhei, porque depois eu já mudei de setor e a gente acabou se separando assim, em termos de funções. Mas também passei muito próximo ao garotinho que começava naquela época a trabalhar com locução e já demonstrava criatividade. Até no nome dele, que é Pablo Garcia, ele mostrava algo de diferente. Ele se chamava no ar Pablo Pablo. Vem para cá. Tudo bem, Luiz Fernando? Estou certo, eu? Tá certo. Que prazer, que honra enorme. Puxa vida, esse convite veio assim. Você sabe quando a gente chega? Eu fui a São Paulo, eu estava em Campinas, trabalhando na Rádio Educadora, e quando a gente vai para São Paulo, a gente tem aquele universo dos grandes nomes, não só os apresentadores, diretores e tudo, e você sempre foi uma referência muito grande. Então é uma honra para mim poder bater esse papo com você aqui, viu? Eu quero saber um pouquinho de cada coisa, porque eu conheço muito pouco a sua história. Sei que você está em Santos hoje, porque conversamos a respeito, mas eu ainda quero saber daqueles primórdios na Band FM, ou, antes ainda, onde nasceu o Pablo Garcia? Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Meu pai, como você já falou, é do meio, né? Meu pai era de rádio, de televisão, e eu nasci, eu tenho 62 anos, nasci em 1960, e meu pai veio do rádio, da Rádio Marinho Veiga, umas tradicionais rádios cariocas e tudo, e na televisão foi onde ele se encontrou, trabalhou na TV Tupi, TV Excelsior, TV Rio e também na TV Bandeirantes. Então, eu desde os 4 anos de idade, já andava lá pela TV Tupi, né? Para lá e para cá e tudo mais. E a coisa do rádio surgiu para mim porque eu era apaixonado por rádio, desde de menino, e essa influência não veio diretamente do meu pai. O meu pai era um homem de televisão quando eu era pequeno, né? Mas ele tinha aquele rádio Transglobe, me deu um rádio Transglobe antigo, né? E através daquele rádio Transglobe, eu com 7, 8, 9, 10 anos de idade, viajava pelo rádio do mundo todo, né? E lá no Rio, eu tive muita influência de duas rádios assim que eu gostava muito, que uma era a Rádio Globo, né? Que dominava a audiência no Rio de Janeiro e tal, tinha um esporte muito forte e tudo mais, e a Rádio Mundial do Big Boy. Né? Aquilo para mim era uma loucura. Eu adorava o Big Boy, adorava a Rádio Mundial, né? Era completamente apaixonado. Aí, quando, por volta de 10 anos, meu pai resolveu. O Rio estava muito violento já naquela época, já tinha indícios, a gente tinha sido assaltado, houve ali alguns problemas com a família, e ele resolveu levar a família para o interior de São Paulo, onde a gente tinha família, e aí eu conheci as rádios paulistas, né? E as minhas rádios de referência era a Rádio Bandeirantes, que era uma rádio fantástica, né? Ela não era tão jornalística, já tinha um jornalismo muito forte, mas não era tão jornalística. Ela tinha programas muito populares até, programas musicais, com uma equipe maravilhosa que eu adorava, e a Excelsior e a Difusora, né? De perfil mais jovem. E foi ouvindo essas rádios e tudo, cada vez mais eu fui ficando apaixonado, né? Durante toda a minha vida. Bom, é importante a gente saber por que, como o bichinho
mordeu a gente, porque eu acho que isso nasce, sabe? Eu acho que nasce, porque na minha família não tinha ninguém que fizesse nada parecido a não ser ouvir rádio. Meus pais adoravam Tupi, depois Bandeirantes. Agora, eu fui Ovelha Negra, porque quase que eu tive que virar advogado para, não digo agradar a família, mas como toda a família dizia que eu falava muito bem, não, eles queriam dizer, ele fala muito. E aí, falar muito tem que ser advogado, entendeu? Eu fui para o direito, mas fui para comunicações simultaneamente. Mesmo o vestibular me ajudou a entrar nas duas, e aí optei, obviamente, por comunicação e seguir a carreira. Mas é isso, a gente precisa saber quando é que a gente é mordido ou quando é que a coisa, sabe, faz plim na cabeça da gente e fala, é isso que eu quero e vai embora. O Não, Transglobo da Philco, que você citou, é o melhor exemplo, é um presente que se tornou o futuro seu e meu, profissionalmente. eu me lembro que, inclusive, quando houve vários acontecimentos nesse período, né, meu de molecada, de juventude, que foram me levando para o rádio sem eu perceber. Porque meu pai tinha um amigo, muito amigo da gente, estava sempre na minha casa, que chamava-se Júlio Hungria, que era um colunista do Jornal do Brasil. Aí o Júlio, vendo a minha paixão pelo rádio, por música e tal, o Júlio recebia discos, né, os vinis naquela época, das gravadoras, como crítico de música que ele era. Ele tinha uma coluna semanal no JB, e ele começou a me trazer discos para casa, né? E eu fui ficando cada vez mais louco, mais maluco por causa disso. Quando eu ainda era menino, por volta de 14 anos, 15 anos, eu resolvi fazer festas, né? Festas de aniversário, festa em clube e tudo, com som. Bailinhos. Os bailinhos e tal. E isso foi uma coisa que eu fiz por algum tempo, um bom tempo, né? Até que eu precisava trabalhar. Chegou uma época que eu precisava trabalhar e tudo, e eu estava, eu tinha um contato muito grande com a cidade de Campinas, né, onde eu jogava basquete e tudo mais, e onde eu ia fazer a faculdade na PUC, em Campinas. E nesse entremeiro, meu pai, através, a Bandeirantes tinha uma rádio em Campinas, que é a Rádio Educadora, que ainda existe hoje, inclusive a FM agora voltou a ser líder de audiência, que para mim é uma alegria, porque a gente pegou a Rádio Educadora lá no começo, lá quando só tocava música e tal, criamos programas e tudo mais, colocamos ela a primeira vez em primeiro lugar, isso é uma alegria muito grande para mim. Mas eu fui para a Rádio Educadora como office boy, né? Era a vaga que tinha lá. E aí eu me mudei para Campinas, eu precisava me virar, né? Estudar e trabalhar e tudo mais. E fui lá para ser office boy. E fiquei como office boy, auxiliar de escritório. Trabalhei diretamente com um gerente que já se faleceu, o senhor Santos e tal. E fiquei lá durante um bom tempo. Até que o pessoal da Bandeirantes São Paulo, que naquela época a Bandeirantes FM São Paulo era aquela rádio rock, MPB e tudo mais, né, que o coordenador era o Gilson Sayad, e tinha o Rodrigo Neves, que trabalhava com ele. Eles assumiram a programação da Educadora FM, que era uma rádio vitrolão, só tocava música e tudo mais. E aí, nessas estadas do Rodrigo, lá em Campinas, eu fui me aproximando muito do Rodrigo Neves, né? Que eu não sei se o Rodrigo ainda continua na Bandeirantes Campinas, não sei ainda, né? Ele foi presidente da ABERT, foi diretor muitos anos do conglomerado. Eu te atualizo. Ele é diretor de todo o sistema do Grupo Bandeirantes na região de Campinas, presidente da AESP, está liderando a AESP, que é a Associação das Emissoras do Estado de São Paulo, e está liderando todas as festividades
que culminaram recentemente com o aniversário do rádio, dos 100 anos do rádio, e com todas as emissoras transmitiram pequenos institucionais de 30 segundos, elogiando e mostrando como foi o rádio nesses 100 anos. A gente executou aqui. Isso, houve vídeos também dizendo que o rádio não só já se reinventou várias vezes e vai continuar se reinventando pelos próximos 100 anos. Então, o Rodrigo é bastante atuante e é um executivo hoje de muito respeito, porque ele tem mobilizado as emissoras todas, pelo menos do estado de São Paulo, para que valorizem o nosso querido rádio. Pode prosseguir. Não, o Rodrigo, inclusive, ele é um caso à parte na minha vida, porque o Rodrigo, ele é tão meu querido que ele é meu padrinho, né, de casamento. O Rodrigo é uma pessoa que me incentivou demais. E nessa coisa de eu estar trabalhando lá no escritório, trabalhei em departamento comercial, então, quer dizer, eu conheci o rádio a fundo mesmo. Né? Trabalhei sempre ali, né, em cargos pequenos e tudo, ali em todas as áreas da educadora, a gente fica conhecendo tudo. Aí o Rodrigo me puxou para o FM para que eu fizesse programação da rádio e tal. Naquela época, a rádio era gravada, né? Havia locução, quem fazia locução era o Arnaldo Oliveira, o índio, fazia uma locução gravada, eu tinha que montar aquilo tudo, né? E na verdade, ficou a educadora FM na época, era eu e o técnico do estúdio, e mais os operadores que comandavam ali a programação. Mas aí a gente foi moldando, fazendo alguns programas e tudo mais e tal. Aí o Rodrigo teve um dia que ele dispensou lá, eles dispensaram um apresentador que tinha um programa no fim da tarde. Aí o Rodrigo falou, olha, o programa não pode parar e tudo mais e tal, é você que vai apresentar. Eu falei, eu vou apresentar o programa? Ele falou, você vai apresentar, a partir de hoje. Né? Era de tarde, o programa era de 6 horas da tarde. E lá fui eu apresentar o programa. E assim começou. Eu devo muito ao Rodrigo, né? Não só pela grande amizade, por tudo que eu aprendi com ele, como também pelos ensinamentos todos que me deu, né? Ao Dilson Sayad, que é uma pessoa maravilhosa, com quem eu não mantive mais contato, e assim, que eu amo de paixão, que é um grande amigo, um grande querido, né? E aí passamos esse período na educadora, fui mexendo na programação, melhorando a programação, aumentando o horário ao vivo e tudo mais da rádio, e a rádio foi para primeiro lugar pela primeira vez em Campinas. A Rádio Educadora foi para primeiro lugar em Campinas, tendo eu como coordenador na época, né? E aí houve uma mudança na Bandeirantes FM em São Paulo. Foi quando o Caion ele assumiu as rádios da Bandeirantes, né? E quem estava na coordenação do FM era o Lisandro. E o Lisandro, inclusive, mais uma que o Rodrigo fez, o Lisandro chegou a pegar o Rodrigo chegou a pegar o Lisandro e levá-lo até próximo a Campinas para ficar ouvindo o meu horário e tal, já que eles estavam reformulando tudo. Mas no primeiro momento não aconteceu nada. Até que eu saí da educadora e fui para São Paulo procurar emprego. Primeiro lugar onde eu fui a Bandeirantes, onde o Rodrigo ainda trabalhava, na Bandeirantes FM. Né? Aí a coisa foi, não foi, e eu acabei sendo contratado como programador, que foi meu primeiro emprego na Bandeirantes FM. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Porque meu pai me arrumou meu primeiro emprego dentro do Grupo Bandeirantes, né? Foi por indicação dele e tal, ele conseguiu lá e tal. Mas nessa segunda vez ele não sabia que eu estava trabalhando na Bandeirantes. E houve uma coisa engraçada, porque eu já estava 2 dias trabalhando, entreguei meus documentos, aquela coisa, ia lá no RH, né? Naquela época era departamento pessoal, levei meus documentos. Aí o Lisandro me chama e fala, Pablo, nós temos um problema. Você não pode trabalhar aqui porque a empresa não permite que parentes trabalhem na mesma empresa. E, no caso, seu pai trabalha aqui. Então, não há como você trabalhar aqui na Bandeirantes FM.
Aí eu fui falar com meu pai, né? Eu falei, pai, é o seguinte, estou trabalhando aqui agora. Ele falou, mas como? Como é que é isso? Eu falei, estou trabalhando aqui e tudo, mas como você trabalha aqui, eu não posso trabalhar. O que que nós vamos fazer? Fico eu, fica você, né? Aí ele falou, não, pera um pouquinho. Aí ele foi falar com o seu João Saad, somos lá, o quarto andar, e tudo, isso tudo se resolveu, e eu continuei trabalhando na Band FM, né? Que tinha uma equipe sensacional, né? Uma equipe sensacional. Quando eu cheguei, estava o Lisandro, estava estava o Teacher também, ai, meu Deus, me fugiu o nome agora. Já falecido também programador, Heraldo Zani, o Lisandro, e a equipe de locutores era maravilhosa, né? A Bandeirantes tinha essa coisa, né? Tem esse DNA das grandes vozes, né? E no FM tinha o Índio, que era a voz padrão da televisão, e o cara que tinha uma voz enorme, ele é aqui, inclusive, de Santos, e tinha o Tavinho Sesc, que já tinha saído, tinha ido para a Rádio Cidade, né? Era só gente de voz boa, tal, de voz bonita, aquela voz bacana e tudo. E a mesma coisa, o AM, então, nem se fala, né? No AM era um desfile de vozes sensacional, né? Na primeira... Eu lembro que eu de manhã, uma época eu estava de manhã trabalhando, eu ia ver o Primeira Hora só para assistir os caras falarem, Ferreira Martins, Walker Blas, eles pegavam um calhamaço, a Primeira Hora era um calhamaço deste tamanho de textos, né? E eles liam, cada um lia uma frase, né, na Primeira Hora, até o ponto, né? Vai até o ponto, e aquilo tudo de primeira, sem errar, durante 1 hora, era uma coisa impressionante, aquilo era uma coisa fascinante para mim, né? E a Bandeirantes tinha esse DNA das vozes bonitas. E eu comecei a fazer locução na Bandeirantes FM. Só que aí eu era fora do padrão, porque até hoje eu não me considero locutor, me considero um apresentador, porque eu não tenho padrão de voz, principalmente dentro da Bandeirantes, né, que se encaixava no que era o normal da casa, né? Mas como a rádio estava em modificação e tudo mais, eu fui me encaixando e o que eu fiz? Eu fiz do modo de apresentar e da minha alegria, né, a forma de me comunicar com as pessoas. Eu não tinha aquele potencial vocal tão privilegiado como os outros apresentadores, né? E eu estava trabalhando ali do lado dos meus ídolos e tudo, era complicado. Então, falei, eu tenho que, né, caprichar aqui no negócio. Então, vambora. E isso acabou ficando minha marca. E graças a Deus, a gente fez uma rádio muito, muito boa naquela época. Fomos a primeiro lugar, inclusive meu horário, eu fui para um horário bom, que era um horário ali na hora do almoço e tudo mais, e o horário foi para primeiro lugar de audiência. Foi a primeira vez, inclusive, que o FM bateu o AM, né? Porque o AM, naquela época, predominava, ele Correia e tudo mais, aquela turma toda de Rádio Globo, Rádio Record e tal. E foi a primeira vez que a audiência do FM bateu a audiência do AM, né? O que deixou a gente muito contente. Mas a gente tinha uma equipe muito, muito, muito grande, muito boa, né? Só tinha fé. Nós estamos falando, só para situar, na linha do tempo, como a moçada que está nos acompanhando gosta de falar, nós estamos falando dos anos 80, é isso? Isso, começo dos anos 80. Começo dos anos 80. O FM tinha sido... o pessoal que estava na Rádio Cidade tinha ido para a Rádio Jovem Pan. Na Jovem Pan estava Serginho Leite, Velho Milk, Betinho Rivera. Então, tinha uma equipe fantástica, a Jovem Pan, e a Rádio Cidade, que estava em primeiro lugar anteriormente, estava em segundo. A Pan estava em primeiro e a Rádio Cidade em segundo. E nós estávamos lá em 9º lugar, sei lá, 10º lugar, alguma coisa assim. E com essa equipe nova, que além de mim tinha o César Filho,
quando começamos, estava o César Fofá, que era meu ídolo, o César Fofá, trocava de horário com o César Fofá, meu Deus do céu, olha o César Fofá aí. Então, e aí foi se montando essa rádio, se aliou a essa equipe que o Lisandro trouxe, os irmãos gregos, né? Os DJs, o Hipócrates Bonelis e o Yannis Bonelis, né? O Gregão e o Greguinho. E eles fizeram uma coisa muito legal. Eles trouxeram aquela turma toda que tocava na noite, nas principais casas de São Paulo, que era o pessoal que tinha um contato direto com o público. E a gente fez uma rádio bem moderna, uma rádio de lançamentos, tocava muita novidade, tinha muita coisa, e era uma rádio ao mesmo tempo eclética, né? Porque ao mesmo tempo que você tocava lá o Michael Jackson, ou a música negra do baile, a gente tocava os lançamentos europeus de música voltadas para o rock, de new wave, essas coisas todas, e tocava roupa nova, e tocava Tim Maia. Então, e foi uma rádio que revolucionou, tanto nessa coisa da música, como na forma de apresentar também. A gente, né, apresentava de uma forma diferente, era um outro jeito, a rádio tinha uma outra levada, e ela passou para primeiro lugar assim, voando. Quando vieram os resultados do primeiro lugar, eu tinha batido o Serginho Leite. Eu falei assim, meu Deus do céu, o Serginho Leite tinha um baita num programa, né? Com aquelas imitações, aquelas coisas que ele fazia maravilhosas. Meu Deus, o Serginho era um monstro, né? Quando nós passamos pela Rádio Jovem Pan, eu falei, meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Mas a gente tinha uma boa rádio, né? Uma boa rádio realmente. Só para se ter uma ideia, eu lembro o Pedro Luiz Ronco, as primeiras entradas que ele a coisa ficou normal, o Pedro fazia trânsito na Bandeirantes AM, ele passou a fazer no FM também. No nosso jornalismo, quem fazia os textos era o Serginho Groisman. Não preciso nem falar mais nada. As pessoas conhecem ele hoje como um grande apresentador, mas o Serginho é um baita do redator, né? Escreve muito bem, como poucos, e o Serginho era quem redigia os textos que a gente fazia e tudo. Então a equipe era muito, muito, muito completa, muito boa, em todos os sentidos, né? E ela fez muito lembrar. Desculpa, é bom você lembrar de momentos especiais, porque nem sempre as pessoas, os ouvintes, conhecem ou sabiam como era o interior da rádio, ou seja, aquela cozinha toda que deixa pronta para o locutor colocar diante do microfone, nem sempre é dito o nome das pessoas e tal. Então, relembrar Heraldo Zane, que foi um dos estreios da programação da radiodifusora AM, lá atrás, nos anos 70, Heraldo Zane, também Djalma Gonçalves, também o nosso Lisandro Antônio, várias pessoas que participaram. Eu tive a honra de começar a minha carreira não de rádio, que eu comecei na Excelsior com Antônio Celso e o Fofá, que você acabou de citar, mas logo depois eu recebi um convite, exatamente por causa da saída do Caion, recebi o convite da direção do Sr. Elvio Mencarini para assumir a direção artística, que ainda se chamava assim, depois passou a coordenação, porque diretor artístico só podia ter na TV. Aquela coisa de sindicato, são valores salariais diferentes, então você não pode usar a nomenclatura, etc. Bom, aí fiquei na difusora por um tempo, até que eu já não tinha mais dinheiro no bolso para pagar contas. Eu estava há 3 anos sem férias, portanto, 3 meses sem receber o dinheiro das férias e 3 meses sem receber salário. Aí é uma loucura, né? Eu tive que me demitir para poder sobreviver financeiramente. Eu vou lhe contar na faculdade. E eu vou te contar uma coisa, nessa época da Band FM,
o Grupo Bandeirantes passou por uma fase muito difícil, foi uma fase que eles estavam fazendo novelas e a gente também não recebia salário, quer dizer, recebia, mas eles fizeram umas faixas salariais, aí recebiam um pessoal com tanto atraso, outro com tanto atraso. Foi muito difícil, não foi fácil. Eu lembro que, por exemplo, a gente era uma rádio que trabalhava, a gente recebia todas as músicas em primeira mão, né? Que era uma coisa naquela época, a gente não tinha internet. Então, essas coisas eram muito difíceis de conseguir, né? Eu lembro que houve um sábado eu estava na rádio, e o William Kruff, da WTR, da Toco e tudo, me levou. Ele tinha vindo dos Estados Unidos e me trouxe duas músicas. Uma era do Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, que ninguém tinha, era um compacto, e a outra era o Elton John. Eu não lembro que música do Elton John era no momento, que foram grandes hits e tudo. E eu não tinha agulha para o vinil, né, que vai no vinil, porque eles não repunham agulhas. Em nenhuma das rádios havia agulha. Tinha a Rádio São Paulo ainda. Aí eu arrumei uma agulha que estava meia boca na Rádio São Paulo, ainda para poder passar e gravar a música, poder tocar no ar, né? A gente não tinha. E outra coisa, nós fomos para o primeiro lugar com a rádio, com a antena lá no Pico do Jaraguá. Então ela não pegava em São Paulo em muitos lugares. Ela tinha uma dificuldade. No interior a gente arrebentava. Jundiaí, Campinas, a gente pegava em tudo quanto era lugar. Mas em São Paulo, cidade mesmo, a gente tinha uma grande dificuldade do sinal. O sinal não chegava legal. E mesmo assim, com esses problemas, a rádio foi um sucesso, né? Ela foi um sucesso de audiência e comercial e tudo, e foi ali que eu acho que foi o divisor de águas da Bandeirantes FM, porque a partir dali ela vem colecionando, né, boas equipes e resultados excelentes durante todos os anos, que até hoje está em primeiro lugar, né, em São Paulo e tal. Eu acho que começou esse trabalho lá atrás, né? Inclusive a FM, na época, não era uma coisa... O AM era muito forte, né? Muito potente. Então, dentro da própria Bandeirantes, o FM né? Era ali um adereço, não era uma coisa tão importante, né? Ele passou a ser importante quando viram a força, né? Uma rádio com muita audiência, em primeiro lugar, aí passaram a dar o real valor que ela merecia, a Band FM. Infelizmente é assim, em qualquer família, eu nem gosto de entrar muito nessa comparação, mas é igual. Não devo, mas eu sei que tem uma família, o pai tem uma certa preferência pelo mais velho, a mãe pela menina, e assim vai. Nessas emissoras em que eu trabalhei, onde tinha televisão, a segunda era a AM, que era forte. O exemplo da Tupi. Então, em primeiro lugar, era a televisão, que era a grande fonte financeira. Em segundo lugar, a Rádio Tupi. E a difusora se virava sozinha, com a atenção, sim, da direção, mas equipamento, como você disse, era o que sobrava. Você vai no almoxarifado, olha, estou precisando de uma agulha. Não tem. Não tem. Agora, tem aqui uma usada que o pessoal da Tupi devolveu e tal. Se você quiser, era mais ou menos... isso mesmo. Infelizmente, a gente passa por essas coisas e eu sempre tive a aventura de trabalhar na segunda ou na terceira. Né? Mas é engraçado disso... Só para complementar, senão eu perco o raciocínio, a sequência, o fio. Na Jovem Pan, que a principal era a AM, eu tive sorte. Eu entrei para ajudar a montar o FM que você acabou de citar, que estreou no dia 25 de setembro de 1981, dia do rádio, né? E eu entrei exatamente no dia 12 de outubro, dia do descobrimento da América, poucos dias depois da estreia, para ajudar. Então, o Tutinha havia gasto um bom dinheiro no equipamento.
porque era uma rádio recém-montada, para poder voltar a falar, porque antes ela era gravada. Não que ela não falasse, mas ela era toda gravada. Toda gravada. E depois, quando ela foi ao vivo, exatamente por causa do estrago que a cidade causou na audiência dela, então eles resolveram entrar ao vivo, e aí a coisa mais fácil e mais simples, como você também citou, foi buscar lá o pessoal da Rádio Cidade e falar, ó, vem tudo para cá, remontaram a emissora e ela saiu dando galopes, foi o que atrapalhou um pouquinho a nossa querida Rádio Cidade, a Rádio Estéreo Cidade. Agora você pode completar seu raciocínio, por favor. Não, é porque assim, eu vejo, quando você estava falando dessa coisa, até falando do empresarial mesmo, a Bandeirantes, o AM é a mãe, é a nave mãe. E havia um deslumbramento pela televisão, é claro, é lógico, né? A Bandeirantes, uma rede de televisão muito grande e tudo mais, então a FM era aquilo. E o engraçado é que no final dos anos 80 eu vim embora para Santos, vim para a Tribuna, e a Tribuna tem um fenômeno parecido, né? Porque a Tribuna é um jornal centenário, tem 130 anos e tal, né? E o FM também era uma coisa secundária, né? Eles tinham aqui 3 rádios, na verdade. Hoje só tem a Tribuna FM. Eles tinham 2 AMs, né? Que venderam, mandaram embora, que era a Rádio Atlântica e a Rádio Tribuna AM. Foi CBN depois e tal, que mandaram embora porque não era o negócio principal, né? O negócio principal era o jornal. Aí no começo dos anos 90, veio a televisão, né? Que é afiliada à Rede Globo aqui e tudo. Agora, hoje em dia, não. Porque hoje em dia tem um fenômeno, eles implantaram aqui o tal do multiplataformas, né? Porque além do portal do jornal, a tribuna.com.br, que é um portal importante da cidade, com credibilidade e tudo, afinal de contas o jornal tem 130 e poucos anos, tem o G1, né? Que é o da Globo, geral, onde as afiliadas todas estão inseridas, né? Tem a TV Tribuna, que é a TV Globo, tem a rádio, quer dizer, e essas plataformas se conversando mais, que é um projeto que eles têm, que não é nada simples de se fazer, diga-se de passagem, né? E você tem aí também um grande nome da radiodifusão, meu parceiro, trabalhou comigo na Rádio Cidade, o seu Tony Lammers, que gosta de rádio como poucos. O Tony, inclusive, o Tony é culpado de eu estar na Tribuna, é ele. Eu realmente eu vim para cá, porque tinha acontecido uma coisa engraçada. Eu saí da Bandeirantes para ir para a PUL FM, o projeto da PUL FM, né, que é a 89,1 do Neneto Camargo. Na verdade, eu saí da Bandeirantes, não é que eu saí da Bandeirantes. O que aconteceu? Me fizeram um convite. Na época, eu ganhava lá, eu não lembro o ano certo, 84, eu acho, por aí, eu não lembro o ano. 84. Eu acho que é isso. Eu ganhava 800 mil cruzeiros na Rádio Bandeirantes, que era um salário lá, médio lá e tal. Eles me ofereceram 3 milhões na época. Era muito dinheiro, né? E eu não queria ir embora na Bandeirantes. Eu queria ficar. Eu não queria ir embora. Mas eu tinha um negócio de 3 milhões. Olha, me chamaram 3 milhões, mas ninguém deu muita pelota, não, viu, Luiz? Se falasse para mim, olha, é o seguinte, nós vamos dar um jeito aqui, nós vamos fazer uma composição, fica aí com a gente, mais nada. E na época eu tinha, além de fazer a rádio, eu tinha um programa na TV Bandeirantes, que entrava depois do Clube do Bolinha. Não existia MTV ainda, eu tinha um programa de clipes, que chamava Sucesso do Rádio, que entrava depois do Bolinha, né? E mantinha a audiência do Bolinha, que era o mais importante, que era 6, 7 pontos ali e tal, e era uma coisa bem legal. E eu abandonei isso tudo, porque eles não deram a menor pelota, né? Aí quando fui para a PUL, levei a turma toda, eu falei, eu não vou sozinho, né?
Aí, o Emílio Surita, que tinha começado com a gente na Band, já estava na Jovem Pan. Eu falei com o Emílio, o César Filho foi comigo, foi o Edmir Rabelo, que fazia de manhã na Band na época, né, que tinha vindo da Rádio Cidade, fazia Rádio Cidade à tarde, aí foi para a Band fazer de manhã, e foi e os DJs todos, o Grego e tudo. E aí foi um projeto que durou um ano, eu tinha um contrato de um ano, e foi um projeto que durou um ano. Terminou um ano, eles falaram, parabéns, obrigado, tudo bem, até logo eu voltei para a Band. Mas foi um projeto bacana, foi bem legal, aconteceram muitas coisas legais nesse um ano de Pool FM, né? Eles tinham uma estrutura muito bem montada, muito boa, né? Mas aí eles entraram em acordo lá com o JB e fizeram outras coisas, o Neneto partiu para outro caminho e tal, até que eu vim desaguar em Santos em 87. Em 87. O Tony Lammers é exatamente o culpado, porque ele era o coordenador da Tribuna FM, né? E esse pessoal, eu vim muito para a Tribuna, porque a rapaziada que fazia o final de semana, principalmente, era toda aqui de Santos, os locutores e tudo e tal. E eu tinha uma amizade com todo mundo, né? Que era o Julinho, o Júlio César, o Rui Pantera, a rapaziada que fazia lá o fim de semana, o Luiz Torquato fazia pool comigo também. Então, aí vim e fiquei, e gosto muito daqui, né? Aqui eu fiz a minha vida, nasceram meus filhos e tal, e estou no ar até hoje, né, Luiz? Isso que eu não pago psicólogo, faço a minha terapia 4 horas diárias de FM até hoje. FM popular, né? Bem popular e tudo mais, primeiro lugar de audiência, graças a Deus, né? A gente tem essa sorte e um pouco de competência, né? Estamos numa equipe muito boa aqui hoje e estamos em primeiro lugar aqui, rapaz. A gente precisa ter assim uma simbiose com os demais colegas e tal, mas a rádio ela tem que ser agradável. Então, o esquema, a programação musical, porque fazer rádio, você sabe muito bem disso, porque já passou por vários setores, a gente não sabe o que é que o ouvinte quer ouvir. Não adianta falar, impõe que ele engole. Não é assim que funciona. Porque muita gente, hoje, via Jabá e tantas outras coisas que a gente conhece aí dos bastidores, obriga a programação a tocar determinadas músicas e o povo não está nem aí com essas músicas. Se você fizer uma parada de sucessos através do gosto do ouvinte, não é isso que dá resultado. Então, o importante é fazer uma programação bem feita, fazer uma comunicação bem própria, apropriada, porque rádio é comunicação. Se você fizer uma programação musical com ouvimos e vamos ouvir, você tem lá a sua audiência. Mas você não vive o dia a dia da cidade como as pessoas querem. Elas precisam da orientação do locutor, da rádio que chega primeiro, da informação que vem na frente, da temperatura, da hora certa, do trânsito. Isso faz com que ela se sinta viva dentro daquele espectro em que ela está, ou trabalhando, ou estudando, ou dona de casa que também está trabalhando, mas não financeiramente falando. E assim vai. Porque a gente fala, né, o sujeito está trabalhando, ou então a mulher dona de casa, ela não está trabalhando, meu Deus do céu, como? Claro que está. Só que aquela cozinha não rende, né? Não tem a entrada da grana. Ela só resolve o problema da família. Agora, você falou uma coisa quando a gente começou a conversar aqui, que você estava falando assim, né, que o rádio sobrevive, o rádio se reinventa, alguma coisa do tipo, e que vai viver por mais 100 anos. E assim, é engraçado, né? Porque nessa época de Bandeirantes, nos anos 80, veio a MTV. Aí disseram que a MTV e o videoclipe, né, que são os vídeos musicais, iam acabar com o FM. Não acabaram, né? Aí cada evento que acontece, dizem que o rádio vai terminar.
Eu acho que o rádio, a gente participa de muitos grupos, né, com profissionais de rádio, e a gente vê uma lamentação tão grande, eu vejo uma lamentação enorme. Eu acho que existem algumas coisas que as pessoas não se atentaram. Uma dessas é o jabá. Eu acho que o jabá atrapalhou muito as rádios, muito, porque muitas e muitas emissoras viveram do dinheiro do jabá. E aí, vivendo do dinheiro do jabá, elas, comercialmente falando, não se modernizaram, não se estruturaram, não criaram novos produtos, não olharam para o mundo, as modificações que o mundo passa, e cada vez estão mais rápidas e mais velozes. Então, o que acontece? O rádio perdeu um pouco esse bonde da história de dar lucro, de ser autossustentável e tudo mais. Por quê? Porque o dinheiro vinha muito fácil. A gente sabe que para tocar determinada música, chegava o cara da gravadora, do cantor, do escritório, sei lá de onde, com uma mala de dinheiro dentro da emissora, né? Então, para que eu vou me preocupar com o departamento comercial, com marketing, né, com merchandising, qualquer tipo de ação? Né? Por nada, não precisa. Por quê? Porque o dinheiro entra fácil. E aí, eu acho que isso foi uma pancada grande que o rádio tomou, muito grande. Mas, em contrapartida, por exemplo, dentro da 3FM hoje, que é a rádio que eu trabalho, o que eu sinto, o que eu tenho certeza, né, que o rádio conversa de todos os veículos tradicionais, é o que conversa melhor com a internet. Não tem. O rádio, por quê? Porque o rádio não tem imagem. Então, o que a gente faz, quer dizer, a rede social, as plataformas todas, elas passam só a agregar ao que a gente faz no rádio, né? Aí fala, não, a velocidade da internet, o rádio continua sendo mais rápido. Se tiver um incêndio e tal, e você recebe, o cara tira uma foto e manda no WhatsApp, quem tem acesso ao WhatsApp da pessoa, ou quem passou ali por fora, vai receber aquela notícia na hora. No rádio, eu recebo todo dia informação de trânsito pelo WhatsApp, do incêndio, do que aconteceu, de um assalto, de não sei o quê, qualquer coisa que acontece, a gente recebe na hora ali. E eu não preciso digitar nem publicar, né? É só abrir o microfone e falar, olha, é o seguinte, em tal lugar está acontecendo tal coisa. E isso chega, né? E o rádio também você não precisa olhar, ele está tocando, ou dentro do carro, ou dentro do ônibus, no Walkman, ou dentro de qualquer transporte, ou na empresa, ou dentro de uma loja que você está, em qualquer lugar, dentro de casa, né? Você não precisa, você está andando e está ouvindo. E eu acho que a vida dele é longa mesmo, como você disse, como você profetizou aí de 100 anos, eu acho que vai ser difícil para derrubar, viu? Eu não vou estar aqui para ver nem para confirmar, mas os vídeos eu espero que fiquem de alguma forma. Hoje eles são digitais, eles devem ficar por aí por mais um tempo, se não tiver aquela coisa de como a fotografia vai ficando esmaecido, o som vai ficando para outro lado. Hoje é tudo dentro daquilo que se entende como correto, perfeito, nós estamos bem próximos, né? O som do FM é uma maravilha. Um amigo do seu pai, um querido amigo do seu pai, disse recentemente, numa entrevista que ele deu para falar dos 100 anos de rádio, na própria Rádio Bandeirantes, que você citou, no próprio programa que ele fez durante, acho que, uns 50 anos, o seu Salomão Esper, dizendo que a magia do som que o FM trouxe, quando todo mundo achava que o AM não pegava, que o AM isso, que o AM aquilo, aí vem o FM com uma clareza, com uma eufonia, com aquela maravilha de som, e toma conta, e mostra que dá para fazer rádio com bom som. Não rádio musical só, nada contra. Não, claro que não. Estamos falando um pouco também da informação, da clareza da informação. E ele ainda brincou, ele usou a própria boca para fazer aquele som das ondas curtas, em que a voz vinha e sumia e tal, fazendo os apresentadores darem risada. Ele está com 93 anos, praticamente,
e eu digo praticamente porque está próximo de completar, e tem lá os seus 75 ou mais de rádio. É Não sei uma coisa de louco. É mais ou menos isso, porque em 46 ele começou a fazer rádio, né? E eu sou de 47 e tenho 75 anos, portanto, ele tem mais ou menos isso de rádio. Então, olha só a bagagem que esse homem tem. Não, e assim, ele era superintendente das rádios, e ele entrava no meu estúdio às vezes era um assunto que não era muito bom de se conversar, mas com aquela gentileza, com aquela coisa, um homem daquele, né? Mas ele é desses apaixonados, como você, como eu, né? Pelo rádio, não é? Eu posso dizer assim, o rádio tem me sustentado, o rádio tem educado meus filhos, graças a Deus, durante todos esses anos, e tem me proporcionado uma vida confortável, graças a Deus. Mas o rádio, ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Né? Essa paixão que eu tenho, né? Como eu falo, um bom terapeuta que fico 4 horas lá, né? Baixa lá o apresentador, o comunicador, e aquilo ali, para mim, eu posso estar no pior dia da minha vida. A hora que abre o microfone para falar boa tarde, tudo desaparece. É uma coisa impressionante. Desaparece tudo e eu me volto para aquilo ali. Então, essas pessoas apaixonadas assim, a gente tem um carinho, tem uma amizade, tem um respeito tão grande como o seu Salomão, como o Zé Paulo, que a gente perdeu agora há pouco tempo. O Zé Paulo é uma pessoa sensacional, maravilhosa, e eu tive o prazer, né, de conviver com ele, assim. A homenagem porque também era desses apaixonados, né? Dessas pessoas loucas pelo que fazia e tal, muito apaixonado pelo rádio, né? Eu não sei bem o que é o rádio, se ele é uma pessoa, se ele é uma emissora, o que ele é. O rádio, se é um espírito. É uma entidade, que ou está dentro da gente ou a gente está dentro dela. É alguma coisa Exatamente. assim. E você falou bem, na hora que você liga a chavinha, muda tudo, transforma-se tudo e você está num ambiente. É aquela coisa de abrir o palco. Quando as cortinas se abrem, entendeu? Você está diante de uma plateia. Até minutos antes você estava nervoso, preocupado: será que tem gente? Será que não tem? Vai ser um bom espetáculo? Não vai? Ok. Quando abrem-se as cortinas, ou quando as cortinas se abrem, para falar um português ao estilo do seu Salomão Esper, você já vê que está todo mundo ali ansioso para ver a sua arte, para aplaudir o seu trabalho. E aí muda tudo. É isso mesmo. É uma coisa... É impressionante, é muito gratificante, é muito bom essa energia, essa troca de energias, né? E essa coisa do rádio fascinante, que é fascinante de você poder, só pelo som, né? Criar histórias, imagens, lembranças, e levar muitas vezes levar para as pessoas o carinho que as pessoas estão precisando naquele momento, levar esperança para as pessoas. Isso é uma mágica sensacional, né? Eu acho que na TV não funcionaria com a imagem, mas no rádio, TV é mais fria, a voz a TV é funciona mais fria, ela entrega tudo, o rádio ainda tem a possibilidade de fazer com que você entenda qual é o matiz do azul que alguém citou, que fulano está de camisa azul, as pessoas vão imaginar qual é a matiz, qual é o céu azul mais claro, azul bebê, azul cian, azul não sei o quê. O rádio ainda dá esta possibilidade das pessoas sonharem, imaginarem, ouvem a voz, elas mais ou menos imaginam como é a pessoa. O personagem numa novela, quando o ator faz tipo, quando ele faz uma voz, no humor, quando tem a voz caricata, enfim. O rádio ainda usa bastante essa possibilidade, se vale dela, para fazer a imaginação da gente funcionar. E fora isso, também as pessoas me abordam.
as pessoas me abordam na rua, e isso acontece, já vários locutores, apresentadores me falam isso, e elas conversam comigo como se me conhecessem a vida toda. É uma coisa... É impressionante. Oi, Pablo, tudo bem e tal. Assim, aqui, principalmente na nossa região toda aqui, eu tive em Praia Grande ontem, fazendo compra, eu estou numa loja, aí a moça veio, falou comigo, falei, conheço sua voz, você é o Pablo, da Tri FM e tal, e tudo, aí veio outra mocinha e tudo mais, e reconheceu pela voz, né? Então, isso é muito bacana, né? Muito legal. É uma coisa sensacional. Eu gosto E é demais, eu gosto demais. necessário que os locutores se preparem um pouco, porque somos humanos. Às vezes nós estamos com problema, estamos sem tempo, etc. O ouvinte, ele se machuca muito quando ele não tem o retorno exatamente disso que você disse. Quando a pessoa chega para falar com um grande amigo e você não sabe quem ela é, porque você não a viu ouvindo a rádio. Então é preciso estar prevenido e preparado para isso. Não, e hoje, inclusive, como a gente também, a imagem hoje, ela está muito exposta, porque não só a voz, né? Hoje a imagem está muito exposta por causa de rede social, a gente faz chamadas na TV Tribuna, que é a Globo aqui, tem uma repercussão muito grande, a gente participa de muita coisa dentro da televisão e tal, dá depoimentos e tudo mais, e as pessoas também te conhecem pela imagem. Então, é muita gente que me cumprimenta na rua, em todo lugar, parece que eu sou político, né? Meu filho do meio, Pedro, ele fala assim, se devia se candidatar, porque saindo na rua cumprimentando todo mundo. Eu falo, Pedro, 90% das pessoas eu não sei quem é, mas eu cumprimento, eu dou atenção, eu falo com todo mundo, porque eu não sei, né? É assim que é assim que é a vida, e é um prazer cada vez que uma pessoa me cumprimenta, que me reconhece, ou pela voz, ou pela fisionomia, seja como for, eu vou dar maior atenção, é claro que eu vou dar atenção, né? É um amigo, uma pessoa que me conhece. Então a gente tem que dar atenção, né? E é importantíssimo para o ouvinte o fato dele não te conhecer pessoalmente, mas ter a certeza de que você é amigo dele, é muito importante. E se você virar a cara ou por qualquer motivo disser qualquer coisa um pouquinho mais ríspida, tipo, desculpa, estou sem tempo e tal, ele vai achar que tudo aquilo que ele destinou a você durante tantos anos, atendendo o seu horário, acompanhando você, conversando com você, porque o ouvinte faz isso, né? Não chega no seu ouvido porque você está de fone, mas ele está falando com você, ele retruca a sua mensagem, ele é capaz de xingar, ele é capaz de elogiar, capaz de mandar beijo, enfim. Ele tem essa interação que o rádio proporciona. É fantástico. É muito importante, é muito importante. E uma coisa que eu acho fantástica, esse trabalho que você está fazendo né, de reunir os apresentadores, os profissionais do rádio, das vozes e tudo, porque esse documento não existe. A gente perdeu tanta coisa. A gente fala hoje de difusora, de Excelsior, e que são os alicerces, eu acho, do FM, né? Essas rádios. E a gente não tem registro de nada. A gente não tem registro de nada. A Bandeirantes FM, até hoje, da minha época, dos anos 80, o que é gente que me procura em rede social até hoje, falando que ouvia, falando, pô, você é o Pablo da Band, daquela época, que a rádio era isso, que a rádio era aquilo, e tal, e não existe registro de nada, 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 né? Então, esses registros são muito importantes. Esse trabalho que você está fazendo, que você está se dedicando aí, é fantástico. Parabéns para você, né? Só podia vir de uma pessoa apaixonada por rádio, porque, nossa, eu já vi cada entrevista que você fez aqui, sensacional, com caras assim que eu não conhecia. Há pouco tempo agora, eu conheci um cara que eu sou fã desde moleque, que é o Dedé Gomes, que eu nunca tinha visto o Dedé Gomes. Ele trabalhou na Bandeirantes e trabalhou na Tribuna. Só que eu e o Dedé trabalhamos nas duas emissoras em tempos diferentes. E eu nunca encontrei com ele. E eu era muito fã do Dedé Gomes, né? Muito, muito fã.
E assim, sou até hoje, é claro, né? E o Dedé, além de ter aquela voz que ele tem e tudo mais, de dublar, de fazer capim, de fazer jornalismo e tudo mais, era um baita de um apresentador de rádio, né? De rádio mais popular, assim, mais, né? E tudo. Então ele é um cara completíssimo, assim. Eu falei, caramba, eu vi ele aqui no seu canal, achei fantástico. Vou aproveitar seu gancho e vou dizer o seguinte, olha, vocês estão vendo aqui do lado, aqui no meu cantinho, os ícones onde os programas estão. Então, vai valer para o Pablo, que acho que ainda não viu, e para os demais que estão acompanhando, seja no YouTube, no Facebook, no LinkedIn e também no Instagram. Nós temos uma série, quando tudo começou, faz alguns anos, 2 anos, pouco antes da pandemia, nós temos a história da radiodifusora em 4 capítulos. Conseguimos, isso eu preciso contar, é longo, mas eu vou contar rapidinho. Eu acordei com um insight de que uma voz muito bonita me dizia: você tem que fazer uma live sobre a história da primeira rádio que você dirigiu na vida. Eu acordei meio assim, falei, tá bom. Peraí, volta aqui. O que é live? Eu não sabia o que era streaming, eu não sabia o que era live. Fui procurar informações e acabou saindo. Se vocês virem tecnicamente as condições daquela época, mas eu consegui reunir os locutores vivos, obviamente, da difusora. Fizemos uma série de 4 programas contando como foram os tempos de difusora 40 anos lá atrás. Então é muito legal, se você quiser, dá uma checadinha no meu canal do YouTube. E também tem uma série em que a gente fala um pouco da Rádio Celso, conversa com Antônio Celso e outros colegas já citados aqui. E para terminar, porque o nosso tempo está realmente no limite, devo relembrar aos amigos e a você que citou 2 vezes, ou pelo menos citou o grande Ariovaldo, não. Ariovaldo também foi, eu sempre confundo, Ariovaldo dos Santos foi um sonoplasta da Rádio Bandeirantes AM, que tinha o apelido de Índio. E o Arnaldo de Oliveira, que você citou, seu colega, o locutor das chamadas da banda, ele conversou há pouco tempo com a gente nesta série Vozes do Brasil e contou muita coisa legal. Depois você vai procurar na série toda, no playlist, que você vai encontrar o nosso bate-papo com ele. Pablo, foi muito legal, mas muito legal mesmo. Não só reencontrar, como descobrir coisas dos bastidores. É por isso que esse bate-papo é legal, que a gente sempre aprende com os entrevistados e rever os amigos depois de tanto tempo. Super legal, bom mesmo, gostei. Obrigado, viu, Luiz? A gente nem se aprofunda muito na história, do que aconteceu comigo, porque eu acho que a paixão do rádio que eu tenho, como você tem, é tão grande que acaba o assunto suplantando o motivo inicial, né? Porque realmente a gente gosta muito de rádio. E eu tenho o prazer de estar mais de 40 anos no rádio, cara. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz e, né? É difícil para até eu não consigo me ver sem o rádio. É uma coisa bem complicada. Eu não consigo. Os anos vão chegando e a gente não sabe muito bem o que você vai fazer. Eu trabalho com publicidade e tal, mas eu não sei. Sem o rádio, né, a gente consegue inventar alguma coisa diferente. Então, olha, pensa o seguinte, você não tem a idade que você talvez tenha a idade que você tem de profissão, entendeu? E toca para frente, que o importante é isso. Vamos para mais 100 anos de rádio. Obrigado pela participação de coração e até uma breve oportunidade. Luiz, obrigado a você pela honra, pelo carinho de sempre, viu? E continue em frente aí, que é muito importante esse documento todo. Se Deus quiser. Obrigado, um abraço. Este foi o nosso querido Pablo Garcia, que conversou com a gente. Hoje ele está na Tribuna FM de Santos e faz outras coisas, como ele mesmo disse,
na televisão e na publicidade. Obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Nós já passamos do horário limite e só nos resta dizer forte abraço.